Queridas irmãs carmelitas, meus irmãos e minhas irmãs, estamos acompanhando a sequência do Evangelho de São Marcos e hoje Jesus está continuando aquele momento tão difícil que ontem ouvíamos no Evangelho, quando São Pedro repudia Jesus por causa da afirmação que ele havia feito. Jesus, quando ouviu a profissão de fé de Pedro dizendo: "Tu és o Messias", Jesus pensou: bom, agora ele entendeu, então vamos falar agora a verdade, né? Então Jesus disse: o Filho do Homem vai sofrer, vai ser rejeitado, morto, mas ressuscitará. Pedro ouve aquele negócio e diz: vem cá. Pegou Jesus pelo braço, levou no canto e falou: que conversa que é essa de sofrimento, perseguição, morte? Tá doido? Jesus pega Pedro de novo, leva para o meio do povo e repreende Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, você não pensa como Deus, mas como os homens. A tradução não ficou muito boa do grego para o latim. No aramaico, quando Jesus disse para Pedro, ele não disse: afastai-vos de mim. Jesus diz: rami kuntá, vai para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você não deixa eu ir para frente, vai para trás. Você não está pronto para ficar na frente. Essa foi a repreensão que Jesus faz a Pedro. Agora, interessante, São Marcos agora diz que Jesus chamou a multidão e seus discípulos e disse, tem que colocar bastante atenção nisso. Ele acabou de falar com Pedro. Foi Pedro que deu um fora. Ele está repreendendo a Pedro. Acabou de repreender a Pedro, ele fala para o povo: agora vem cá vocês e vocês também, os outros discípulos, vem cá, agora eu vou falar com vocês. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz, depois me segue. A palavra renuncia, falo nós, mas generalizar nunca é bom, né? Mas na maioria das vezes, quando a gente ouve renúncia, a gente já está pensando abdicar de algo, deixar alguma coisa. Mas a raiz da palavra renúncia não é só isso, é muito mais que isso. O radical da palavra exige de você um movimento. Vai para trás de você mesmo. É a mesma coisa que ele falou para Pedro. Renunciar é a capacidade de dar espaço. Eu vou para trás. E isso não é fácil para nós. A gente gosta de aparecer. A gente gosta dos primeiros lugares. A gente gosta de aplausos. Por isso ele diz: tem que renunciar a si mesmo. Tomar a cruz, depois você vem. Veja, a maioria de nós pensamos que o seguimento é o primeiro passo. Decidi, vou seguir Jesus. É a última coisa que a gente faz. Primeiro, renuncia a você mesmo. Abre mão de você. E o que é abrir mão de você? Não é simplesmente não estou nem aí para mim, não estou nem aí para minhas vontades, não estou nem aí para os meus ideais. Não é isso. A capacidade de renunciar a si mesmo é ter todos os dias a coragem de olhar para as suas vontades e perguntar: isso é de verdade um bem, um valor, ou isso é só uma satisfação para o meu ego? Isso não é fácil. Hoje nós vamos começar a aula de antropologia. Estão animadas, né? Eu vim com tudo, viu? Nós vamos tentar ajudar a viver isso, porque o homem ele não tem por ele mesmo essa noção de si, por isso ele se embola demais, ele acha que ele é o centro do mundo, então tudo tem que girar ao seu redor, ao entorno dele, e nós não somos o centro do mundo, nós fazemos parte do movimento do mundo. O centro do mundo é aquele que nos governa. Por isso eu abro mão daquilo que tantas vezes se levanta dentro de mim, depois que eu tenho a coragem de perguntar: isso é de verdade um bem ou não?
quantos de nós, desculpa a expressão vulgar, metemos o nariz no muro e nos machucamos porque não temos capacidade de auto-questionar-se. E aí, como é que tá? Vamos indo, né? Como assim vamos indo para onde? Onde a vida levar? Vai ver onde você vai parar. Não é isso. Eu é quem digo onde eu vou. Eu é quem digo com quem vou. Eu é quem digo, isso aqui é meu lugar, isso não é meu lugar. Agora, como que eu vou fazer isso se eu não sei nada de mim, se eu não sei o que eu quero, não sei o que eu estou fazendo aqui? O mundo, a gente nasce, morre. Não é isso. A vida é uma coisa maravilhosa, mas você tem que se posicionar. Por isso é magnífico. O seguimento de Jesus é a terceira etapa. Primeiro, o negócio é com você. Primeiro você tem que ter a coragem de se encarar. Você tem que olhar e falar: esse cara sou eu. E agora? Sou eu, tenho isso, penso isso, sinto isso. E agora o que eu faço? Renuncio o que não é bom. Como? Jesus deu a receita: tomando a cruz. Aí aqui a gente então se perde, porque nós temos uma ideia de falar: meu Deus, que cruz pesada é essa que eu tenho? Aí a gente chama de cruz, na maioria das vezes, o outro. Não, esse aí foi enviado de Deus para me santificar. Deus não perde tempo com isso não, gente. A sua cruz não é o outro. Porque preste atenção, a cruz é instrumento de salvação. A cruz é o que vai colocar você dentro do céu. Se a sua cruz é o outro, e se ele morre amanhã? Nossa, padre, aí eu ia ficar livre. Vou contar um pecado. Eu já confessei, já estou livre dele. Quando eu cheguei no seminário, imagine esse serzinho há 21 anos atrás. Era o cão chupando manga, de terrível. Eu olhava para meus colegas, minha turma, nós éramos em 43. Tinha uns que eu olhava e falava: sangue de Cristo tem poder. E sabe o que eu fazia? Falava para Deus: você podia mandar ele embora. E alguns iam mesmo, acredita? Eu achava que Deus estava ouvindo minha reza. Mal sabia eu que devia ter uns 300 rezando para mim também, né? Não resolvia. Que aí depois que aquele sujeito ia embora, o outro aparecia como problema. No final eu comecei a ver, com a ajuda do meu diretor espiritual, que o problema não era o outro, era o meu coração, que era muito mesquinho, que queria as pessoas do meu jeito. E se eu continuasse daquele jeito, eu ia passar a vida inteira trocando de cruz. A minha cruz não é o outro. A minha cruz é algo muito mais profundo. A minha cruz é uma realidade que eu carrego comigo todos os dias da minha vida e que me humilha, que me envergonha. Na linguagem paulina, é o espinho na carne que eu queria muito que Jesus tirasse, e ele diz: não. Por isso, toma a sua cruz, pega isso que você tem, que mostra que você é fraco, que mostra que você é impotente, que mostra que você não é tão bom como você queria, que mostra que você não é tão resoluto assim como você pensa que você é, e que ninguém às vezes precisa saber disso. Só você saber já é suficiente demais da conta. Aceita isso. E por que a gente não quer aceitar isso? Porque isso faz a gente chorar, faz a gente ficar com vergonha. Isso nos ajuda a não nos colocarmos no pedestal, porque quando a gente começa a subir para escalar o nosso pedestal, mas quem que é você mesmo, senhorzinho? Por que você está se achando melhor do que o outro? Olha o que você faz. É a minha cruz. Essa cruz a gente não vence. Sabe quando nós vamos terminar essa caminhada com essa cruz? Na última aula da vida, na hora da morte. Porque eu tenho que pegar essa cruz e dizer para Jesus: está aqui, eu carreguei até agora. Ele vai dizer: agora coloca ela no chão, que ela é tua ponte para você chegar até aqui e receber meu abraço.
E a gente acha que cruz é um negócio que nós vamos vencer e não vamos ter mais. Não. A renúncia de si mesmo, a tomada da cruz, faz com que eu esteja seguindo Jesus. Concluo a homilia dizendo: era só Pedro que estava com problema? Não, é que Pedro, ele é a imagem do homem livre, ele fala o que ele pensa, mas na verdade, todo mundo ficou escandalizado quando ouviu Jesus dizer: na vida tem sofrimento, tem perseguição, só que os outros fizeram cara de paisagem. Pedro não, Pedro falou: eu não admito isso. Pedro é a imagem do formando, que tem coragem de mostrar a fraqueza. Aí a gente pode ajudar. Jesus ajudou, falou: não, você está errado, vai para trás, você não está pronto ainda. Veja, eu disse isso na homilia ontem à noite lá na paróquia. Jesus não tem medo da nossa fraqueza, Ele não nos rejeita por causa da nossa fraqueza. Nós costumamos fazer isso no nosso processo seletivo. Quando a gente vê uma imperfeição, a gente diz: não serve, pode voltar para sua casa. Não dá. Jesus não. Jesus viu ao que Pedro estava dizendo. Pedro estava dizendo para ele: eu quero glória, eu não quero sofrimento, eu quero sucesso. E não era esse o projeto de Jesus para Pedro. Jesus queria que Pedro desse a vida por ele. Ele não desistiu. Ele diz: mais aula para você, vai para trás, você não está pronto ainda. Imagina se Jesus tivesse desistido de Pedro. Nós não teríamos esse grande homem, esse grande Papa. Agora, Pedro já passou. Imagina se Jesus desistisse de você. Imagina se ele desistisse de mim quando eu mandava a minha lista para ele, mandando embora meus colegas. Ele não me mandou embora. E olha que eu dei dor de cabeça para ele, hein? E ainda dou até hoje. Ele nunca disse: você não presta, você não serve. Ele sempre olhou para mim e disse: você quer ser diferente? Eu quero, Senhor, me ajuda. Vamos embora então, continua, não para não. Amanhã, quem sabe, você melhora mais um pouco. Por hoje, vamos trabalhar mais. Eu acho que isso nos anima muito, isso nos encoraja muito. O nosso Deus não nos despreza, Ele não nos descarta. Não façamos isso também com as pessoas. Elas não têm o dever de ser como eu quero que elas sejam. Elas só têm o direito de ser quem são. E eu, o meu dever de acolher. Mas eu não conseguirei fazer isso com o outro, se isso não começar primeiro comigo. Que Jesus nos ajude a acolher, a amar e carregar a nossa cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.